Deus. Vereadora, toma o seu lugar, vem para cá. Nós estamos no mês rosa. O mês rosa, o mês das mulheres, da prevenção do câncer de mama. E a gente entendeu de colocar pregadoras no mês de outubro. E muitas já passaram por aqui. E esta moça bonita, esbelta, magerba, ali estava vendo a Aline aqui. Pergunta que eu comentei ali. Como é que você está voando, Aline, agora? Aqui, ó. Está voando, está com asa nos pés, né? E um dia eu olhei por ela, estava ofegante aqui. Aí passou uns 3 meses que ela voltou aqui, meu filho, voando. E que bom. Aí essa irmã chegou aqui ano passado, né? Ela vem para cá, está com a gente. E o Senhor hoje nos está trazendo a palavra de Deus. Bom, essa igreja é a sua igreja, a gente já disse isso para ela tem muito tempo. E tem o maior orgulho e alegria de ser seu pastor. Aliás, de todos aqui, pode ser quem for, irmão. Pode chegar com uma asa boa, asa quebrada, com o pé quebrado, sou pastor de todo mundo, de todos. Porque, né, assim, isso é igreja. E é assim que eu gosto de pensar a igreja. E ela um dia chegou aqui, tem estado conosco, andando, conta com Deus, radical, ralando com a gente aqui, sendo esfregada, onde tem que ser esfregada, né? E agora o Senhor decidiu entregar essa palavra. Então, Elisama, Deus te abençoe nessa hora. Bom, por certo, o recado que Deus te entregou é o recado que a igreja precisa. Deus abençoe sua filha nesta hora. Tu sabes, ó Deus, que essa igreja ama ouvir a sua palavra. Ó Senhor, nós quando viemos aqui apresentamos o nosso louvor, nossas ofertas, amamos estar na sua casa. E observo também que a sua filha, Senhor, ela gosta, ama também estar também na sua casa, ama a igreja. Ó Deus, então fala aos nossos corações através da sua filha. Faço esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Shalom, igreja amada, querida da minha vida. Muito feliz eu estou aqui de receber esse convite e essa incumbência tão maravilhosa, que é trazer a palavra do Senhor nesse mês, nesse ano tão profético e nesse ano tão maravilhoso que nós estamos falando sobre o perdão. O perdão, coisa maravilhosa e tão difícil de sentirmos, agirmos e termos atitude, mas tão necessário que sem o perdão você não consegue alcançar a bênção que Deus tem para você. Nós ouvimos muitas pregações aqui sobre o perdão, ouvimos falar do ano de José e vamos ouvir ainda muito mais. E eu quero, antes de entrar na palavra, você abre a sua Bíblia, pode abrir em Gênesis 50. Mas antes de eu ler aqui essa palavra com os irmãos, eu quero contar uma história, só para ilustrar a problemática do perdão. E deixa sua Bíblia aberta aí, Gênesis 50, 19. É uma história anedótica, é claro, e eu quero que você preste atenção nela. E no decorrer toda dessa ministração, você vai entender o que o Espírito Santo quer falar ao meu coração e ao seu. Amém, igreja? Uma vez, um rabino contou uma história de dois comerciantes judeus, que tinham na mesma rua 2 lojas, uma de frente para a outra. Só que eles se odiavam demais. Eles se odiavam tanto que eles competiam um com o outro. Era um ódio terrível, gratuito. E se entrasse um comprador na loja de um daqueles comerciantes e ele vendesse um produto por $20, o outro vendia por 10.
prejudicá-lo. Se entrasse na loja do outro e vendesse um produto por 8, o outro vendia por 7. E assim sucessivamente, só pelo prazer de prejudicar um ou outro. Um certo dia, um anjo do Senhor desceu e resolveu visitar um daqueles comerciantes. E chegou para um deles e falou exatamente assim: eu tenho uma bênção de Deus para a sua vida. Você pode pedir o que você quiser, que o Senhor vai lhe conceder. O que você desejar. Mas o que eu desejar? Sim, o que você desejar. Ele era solteiro. Eu posso pedir uma esposa bonita? Pode. Eu posso pedir um carro, ou uma casa, ou uma empresa melhor? Pode. Pode sim. E ele ficou a pensar, mas só tem uma questão. Tudo que você pedir, o seu inimigo terá em dobro. Como assim? Essa é a condição. Tudo que você pedir, o seu inimigo vai ter em dobro. Você quer uma esposa bonita? O seu inimigo terá uma esposa duplamente bonita. 2 vezes mais bonita que a sua. Você quer um carro? Ou ele terá 2 carros, ou um carro duplamente melhor que o seu. E assim a sua empresa. E ele, ouvindo aquilo, falou: é isso? Então não preciso pensar mais não. Eu já sei o que eu quero. Se é assim, eu já sei o que eu quero. Eu quero ficar cego desse olho aqui. Moral da história: o rancor nos impede de alcançarmos as bênçãos que Deus tem para nós. O rancor impede de você usufruir, desfrutar daquilo a qual Deus preparou para você, pelo simples fato de você estar agarrado àquela outra pessoa que você não consegue perdoar. Guarda essa ilustração e vamos ler aqui Gênesis 50:19, que diz assim: e José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração dele. Todo mundo aqui conhece a história de José. No Velho Testamento não existe uma história que relata tão bem o poder curador do perdão, que é o tema dessa ministração hoje. O poder curador do perdão, tão bem ilustrado como a história de José. Então, nós vamos entender alguns princípios. Eu não preciso dizer que ele foi odiado, que ele foi vendido, você já conhece. Nós vamos ficar com essa parte aqui quando ele encontra os irmãos. E ele fala: por acaso estou eu no lugar de Deus? Por que José preferiu perdoar, irmãos? Por que ele optou? Por que ele decidiu? Por que ele tomou uma atitude dessa na vida dele? Por que ele perdoou o pai, os irmãos, a esposa de Potifar que o caluniou? Por que ele perdoou o amigo que o esqueceu na prisão? Por que ele perdoou quando ele poderia não querer isso? Talvez todas essas respostas a essas perguntas que eu fiz aqui, talvez não, com certeza, o Espírito Santo vai trazer o seu coração hoje. Porque muitas das vezes a gente se encontra em situações em que a gente pergunta isso para Deus. A gente passa por inúmeras situações que a gente pergunta para Deus: há possibilidade de eu perdoar sem conviver? Por que eu tenho que perdoar? Qual é o limite do perdão? Será que perdoar é esquecer? O perdão é uma emoção ou uma atitude? E o que aconteceria com José se ele não perdoasse?
Te fiz muitas perguntas. Te fiz muitas e quero que você pense e responda para si mesmo, dentro da vida que você está vivendo, do problema que você está passando, da situação a qual você se encontra. A resposta para essas perguntas, responda para você. Porque talvez se você for responder para mim, você me responda uma resposta. Mas para você, você conhece, se conhece e sabe o que verdadeiramente vai dentro de você, além de Deus. Então responda para você. Dentro do seu íntimo, eu quero fazer você entender, pensar, refletir e de uma vez por todas hoje haver uma grande libertação dentro de você. Porque é necessário para que você seja abençoado e saia desse estágio de muitas vezes vivendo as misericórdias do Senhor e não usufruindo daquilo que já está pronto para você no mundo espiritual. A igreja está entendendo, amém? Já está pronto. Então é necessário que você esteja pronto. Amém, igreja? O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. José tinha a mente larga, a pele grossa e um coração mole. Então ele conseguiu entender isso daí. Se ele fosse super sensível, se ele fosse super amedrontado, a vida dele seria uma insignificância. Ele não chegaria onde ele chegou. Mas além de ser corajoso, ele sabia e conhecia o caráter do Deus que ele servia. Aleluia. Vamos definir algumas coisas aqui sobre o que é perdoar, para você poder entender. Perdoar é reconhecer que só Deus tem direito de julgar. Você pode anotar Romanos 12, 19. José disse aos seus irmãos: porventura estaria eu no lugar de Deus? Não precisa abrir não, eu abro aqui para vocês Romanos 12, 19, que fala exatamente assim, ó. Eu marquei com o papelzinho, já subiu. 12, 19, que fala exatamente assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Só Deus tem o direito de julgar o ofensor e o ofendido. Você sabe por que só Deus tem direito? Porque Ele é justo. Só nele existe a justiça e Ele conhece o coração do homem. Por isso que José falou: porventura estou eu no lugar de Deus para poder julgar vocês? Não. Perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Você já reparou, igreja, que a pessoa que não perdoa, ele é amargurado, esquisito, feio, não ri e ele é agressivo o tempo todo? Às vezes você vai falar alguma coisa com ele, mas ele está tão agoniado, aquilo ali é tão vivo dentro dele, que ele se torna agressivo com você em palavras. Então, perdão, olha que coisa linda, olha que curador, olha que poder maravilhoso que existe no perdão. Eu e você vamos ficar mais bonitos, mais sorridentes, mais alegres, muito mais mansos e amáveis. Perdoar é reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecados. João 8,7. Por que os fariseus desistiram de apedrejar aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério? Por quê? O pecado dela era maior do que o deles? Existe pecado grande, pecado pequeno para Deus? Não. Ela foi pega no ato de adultério. Quem não tem, atire a primeira pedra. Eles reconheceram as próprias imperfeições que ele tinha. Mas nós temos um péssimo defeito de dizer: mas eu não preciso procurar ninguém para pedir perdão, eu fui ofendido, eu fui magoado. Como se você fosse perfeito e não tivesse em você um erro qualquer. A
igreja está entendendo? Amém, igreja? Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Quando a gente é grato a Deus pelaquilo que Ele fez na nossa vida, quando a gente consegue entender qual miserável nós éramos, qual pecadores, qual não deveríamos ter lugar nenhum, em lugar nenhum não éramos nada. Quando a gente reconhece que o amor do Senhor entrou na nossa vida, transformou, mudou, nós somos gratos a Deus por isso. E nós reconhecemos que nós temos que agir, porque isso é uma ordenança do Senhor. Agir de igual forma com o nosso próximo. Aleluia. Quando a gente reconhece isso, fica mais fácil perdoar. Fica mais fácil entender o poder curador deste perdão. Perdoar é repetir o gesto que Deus fez com você com o próximo. A igreja, irmãos, é uma comunidade de perdoados. Se o Senhor não olhasse para mim com o seu olhar de misericórdia e não me arrancasse da onde Ele me arrancou, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu fui perdoada pelo Senhor. Você está aqui porque você foi perdoado pelo Senhor. Você está aqui porque o Senhor não olhou para você como você se vê. O Senhor olhou para você na excelência da criação dele. Aleluia. O Senhor olhou para você muito além daquilo que o mundo diz que você é. E você alcançou do Senhor o favor imerecido. Você alcançou do Senhor o perdão. E agora você acha que você não deve perdoar? Ou que você é melhor do que aquele que lhe ofendeu, por pior que seja a atitude que ele tenha feito com você? Não. Não. Isso não é um coração de quem conhece Jesus e verdadeiramente sabe quem Ele é. Perdoar é oferecer amor quando não há motivo nenhum para amar. Foi o que o pai fez com o filho pródigo. Aleluia. Ofereceu para ele o que de melhor ele tinha. Vem, filho, volta, eu te perdoo. Na realidade eu estava te esperando. Eu sabia que você ia voltar, mas não havia motivo nenhum, porque foi uma escolha que ele fez. Ele escolheu sair de casa. Ele escolheu viver as maravilhas que o mundo diz que tem. Ele escolheu gastar o dinheiro do pai. Ele escolheu aquilo. Que motivo há? O amor. O amor de Deus Pai, refletido na vida daquele pai pelo seu filho. Porque amar quem ama a gente é muito fácil. Amar quem gosta da gente é maravilhoso. Amar quem abraça, beija-nos, quem visita a nossa casa, quem nos dá carona, esse amor é fácil demais, irmãos. Agora, amar aquele que nos ofende, que nos calunia, que fala enganos da nossa vida, que nos julga pela aparência, ou que faz qualquer outro tipo de coisa, esse é o mais difícil, mas é o mais necessário. É assim que Jesus quer aparecer, refletir em você. É assim que Jesus quer mostrar ao mundo a luz que há dentro de você, que é Ele. É assim que Deus quer fazer-se presente na sua vida para aquele que está lá fora. Pode ser dentro da sua casa, no seu local de trabalho, pode ser o seu vizinho, pode ser aqui na igreja. Perdoar é manter aberto os canais por onde flui a confiança e o amor incondicional. Ou palavra difícil é amor incondicional. Não tem condições para mim te amar. Não tem condições para mim te querer bem. A gente fala o tempo todo que a gente quer se parecer com Jesus. A gente fala o tempo todo que nós somos como Jesus, muitas das vezes. Mas quando chega na hora de perdoar, não. Ou a gente fala, eu perdoo, mas eu tenho que conviver com Ele. Que amor é este? A ministração de Aline aqui hoje foi muito linda. Quando você, essa semana, por acaso errou, pecou,
Por acaso aconteceu alguma coisa na sua vida que você entristeceu o Espírito Santo do Senhor? Deus não vai se lembrar mais, isso não vai impedir você de adorá-lo. Olha que coisa maravilhosa, que foi no fundo do meu coração. Você sabe por quê? Porque o amor dele por você é incondicional. Na realidade, o Senhor não está preocupado, o Senhor não está preocupado com o seu pecado. Presta atenção, pecado é pecado desde o começo. O Senhor está muito mais interessado com o tempo do seu arrependimento. Aleluia. Você pecou? Pecou. Mas e o arrependimento? Aí, quando acontece o arrependimento, aonde o Espírito Santo entra e trabalha na sua vida, aí Deus pode fazer muito mais do que você imagina. Perdoar não é sentimento. Se você esperar sentir para perdoar, você nunca irá perdoar. Perdoar é decisão, sim, porém com uma atitude. Você sabe qual é a atitude do perdão? É quando você dobra o seu joelho na sua casa e fala assim: Senhor, eu não tenho condições, porque a minha carne é ruim, o pecado que habita em mim é miserável, eu não consigo, Senhor, perdoar, mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, ajude-me a entender, ajude-me a perdoar, trabalhe em mim. Essa é a atitude necessária que nós devemos tomar, irmãos. Porque quando a gente age pela emoção, a gente chega naquele irmão e fala bem assim: você me perdoa, eu não queria falar ou fazer o que eu fiz. E quando você vira as costas, você fala pela emoção, você vai falar assim: ah, já estou livre, já pedi perdão, já falei com fulano, já falei com ciclano, já estou livre, não precisa mais. Mas toda vez que você vê, você tem aquela coisinha no seu coração. E de vez em quando você se pega conversando com alguém falando assim: você viu fulano? Olha, menina, ele fez uma coisa tão terrível comigo, como se viesse sempre à sua memória aquilo. Isso não é perdão. Longe de ser perdão. Perdão é quando você vai aos pés do Senhor e pede ao Espírito Santo para te ajudar a entender. Você sabe por quê? Perdão é você olhar, ver, também não é amnésia, tá? Porque nós não somos desprovidos de memória, não, nós somos sãos. Perdão não é amnésia, perdão é lembrar daquilo sem dor. É lembrar do que te fizeram sem dor. E você entender que o nome do Senhor ainda pode ser glorificado nessa situação. Eita, mistério do Pai neste lugar. Aleluia. Isso é o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoar é uma reação positiva para com a ofensa, ao invés de uma reação negativa para com o ofensor. Perdoar é uma ordenança de vida. Não adianta. Você pode estar na igreja todos os dias, você pode trazer a sua oferta, que a Bíblia até diz que você primeiro tem que se consertar, para depois ofertar. Isso não tem valor para Deus, é bíblico. Você pode estar aqui, você pode fazer todas as coisas dentro dessa casa, você pode ajudar qualquer um, mas se você não tem um coração perdoador, lamento te informar, hoje é o dia que essa muralha vai cair por terra, e você vai entender que o que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior do que qualquer migalha que o inimigo quer colocar na sua mente. Eita, Espírito Santo da verdade. Aleluia. Eita, mistério. Perdoar é tomar uma decisão de não levantar mais ofensa contra 3 pessoas: Deus, os outros, inclusive o ofensor, e a si próprio. Porque além de perdoar os outros, tem um outro detalhe, igreja. A gente também tem que aprender a se perdoar. Sabe por quê? São tantas histórias, muitas das vezes de fracassos e algumas derrotas que a gente enfrenta na vida, que muitas das vezes a gente não se perdoa, não. Por que eu fui fazer isso? Por que eu agi desse jeito? Por que eu fui fazer dessa forma? E a gente fica pensando e não consegue avançar para aquilo a qual Deus tem. Sabe por quê? Porque você não se perdoa. Você quer ver um casamento frustrado? Um filho que muitas das vezes não está ainda na casa do Senhor. Uma história que quando você olha para trás e fala assim: ai, se eu pudesse voltar atrás. Ei,
Seu alvo é Cristo. O seu futuro está pronto. Aquilo que Deus tem para você, ninguém vai roubar. Aquilo que Deus tem para a sua vida já está preparado para você. Olhar para trás não vai te levar a lugar nenhum, a não ser ficar agarrado lá atrás. É para o alto, é para frente, é perdoando a si próprio e dizer: eu posso ter errado desse jeito, mas eu não erro mais, porque eu já tenho uma mente purificada, santificada, e eu creio na graça e na misericórdia do Senhor sobre a minha vida, e dizer: não, capeta, na minha mente você não faz ninho mais. Você pode até... Existe um ditado que fala que você não pode impedir os passarinhos de voarem na sua mente, voarem sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazerem ninho nela. A igreja está entendendo? Amém? Glória a Jesus. Perdoar é semear misericórdia, graça. Lá em Tiago 2,13 diz assim: porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usam de misericórdia. Ei! Esperta aí, igreja. Eu vou repetir. Porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar o teor desta palavra? Eu quero misericórdia, mas eu não sei ser misericordioso. Que isso, irmãos? Perdoar é ter as emoções conquistadas. Aleluia! É ser capaz de amar o inimigo e perdoar quem nos perseguem. Mateus 5, nos persegue, Mateus 5,44. Equilíbrio emocional. É o que falta, é o desespero na vida de muito crente. Você encontra crente desesperado, você encontra crente atribulado, você encontra crente como se fosse aquele desespero que não consegue entender que no tempo de Deus as coisas se encaixam perfeitamente. Homem de Deus e mulher de Deus não se desespera. Homem de Deus e mulher de Deus aguarda, confiante naquilo a qual Deus lhe prometeu. E se Ele é justo, Ele vai trabalhar a seu favor, porque Ele é. Equilíbrio emocional. Essa é outra coisa que você tem que pedir ao Espírito Santo, de joelhos dobrados. Me dá equilíbrio, Senhor. Equilíbrio emocional. Perdoar é deixar livre, é rasgar a conta, é deixar ir embora, é soltar, é liberar. Foi isso que José fez com seus irmãos. Vocês não me devem mais nada, vocês não precisam me falar e me pedir mais nada, acabou, vocês estão perdoados e eu ainda vou cuidar dos meninos. 50:21, Gênesis fala isso. Perdoar é jogar o lixo emocional fora. Eu não sei como anda o seu coração, eu não sei o que tem, porque às vezes nós temos mania de jogar uns lixinhos para baixo do tapete e passar por cima dele como se fosse assim: ah, tem nada a ver, deixa isso para lá, já passou, já era. Mas olha só, um coração puro e limpo, é impossível para você não ser abençoado. É impossível de você não conseguir alcançar aquilo que Deus já prometeu para você. Por isso que é tão difícil, que o diabo quer é que você continue acreditando que está tudo bem do jeito que está. Já passei por cima. Hoje é dia de varrer a sujeira debaixo do tapete. Hoje é dia de purgar e botar para fora aquilo que o Espírito Santo já está ministrando ao coração de muitos aqui hoje. Porque eu quero as bênçãos que Deus tem para a minha vida. Eu preciso de todas elas e eu não abro mão de nenhuma delas. Quem não perdoa ainda tem uma outra coisa muito importante. Desenvolve um câncer de alma. Sabe por quê? Porque a raiz de amargura fica impregnada naquela pessoa. A raiz de amargura vai entrando naquilo ali, e vai machucando. Leva à morte, leva ao suicídio, leva à depressão, leva à vontade de você parar. Quantas vezes você não ouve pessoas falando assim: ah, eu vou parar, não suporto mais não.
E tem lutas que vêm na nossa vida que Satanás fala assim: agora eu paro ela, agora eu paro ele, agora ela desiste, agora ele desiste, agora ele vai ficar à beira do caminho. Tem ou não tem, igreja? Ou só eu que passo isso? Todos aqui passam situações assim, como se o inimigo falasse assim: agora não levanta mais. Mentira de Satanás, mentira do teu adversário, porque ele é mentiroso desde o princípio, porque Deus já lhe fez mais do que vencedor. Deus já lhe garantiu na cruz do Calvário a vitória, ela é sua, e ninguém pode roubar ela de você. Mistério, aleluia. Não perdoar prejudica o seu relacionamento com Deus. Se não perdoar prejudica o meu relacionamento com o próximo, não perdoar vai prejudicar o seu relacionamento com o eterno. E é tudo que teu inimigo quer. Quem não perdoa está debaixo da ira de Deus. Mateus 18:34. Quem não perdoa elimina espíritos malignos com suas mágoas, amarguras e ressentimentos. Efésios 4, de 31 a 32, você vai ver lá. Quem não perdoa, destrói a ponte que um dia vai te levar para o outro lado. Eu quero falar aqui rapidamente de algo que aconteceu na minha vida. É muito rápido para você poder entender. Quem me conhece bem, caminha comigo, quem está do meu lado, sabe que eu cheguei dentro dessa igreja muito machucada, muito ofendida, muito humilhada, muito quebrada. Mas eu fiz uma única oração na minha casa. Numa quarta-feira que antecedia o carnaval, eu dobrei o meu joelho umas 4 horas da tarde na minha casa e falei assim para o Senhor. Falei: Senhor, Tu me conheces, sonda o meu coração. Me dê uma oportunidade de me encontrar com uma pessoa que me magoou, porque eu quero dizer para ele que eu o amo. Sem hipocrisia, sem fingimento, sem mentiras, porque eu amo. Dobrei o meu joelho, levantei e fui fazer as minhas coisas em casa. O meu filho passou mal, eu tive que levar ele no médico na quinta-feira de manhã. Irmãos, eram umas 9 horas da manhã, eu encostei o carro perto do médico, do consultório, e fui caminhando a pé até a portinha do consultório. Quem eu encontro? A pessoa que eu tinha pedido a Deus em oração à tarde. Oh Deus, olha que amor de Jesus pela minha vida e pela nossa vida. Eu o encontrei. Quando eu encontrei ele e a sua esposa, eu pulei no pescoço dele e falei para ele: eu amo o Senhor e quero lhe dizer que todo momento em que eu passei do seu lado foram grandes, bons e maravilhosos. Que não importa o que aconteceu, eu vou morar no céu juntinho com o Senhor e a sua família. Irmãos, foi libertador para a minha vida. Foi gratificante, o nome do Senhor foi glorificado. Você sabe por que Deus me concedeu a oportunidade de estar aqui hoje? Pregando sobre o perdão? Você sabe por que Deus me levantou para poder falar sobre isso? Porque eu tive uma experiência sobre isso. Eu quero dizer para você, para fazer da sua dor o seu ministério. Eu quero dizer para você, para aquilo que você está passando, o nome do Senhor tem que ser glorificado na sua vida de alguma forma. Eu não sei o que está acontecendo, se é o seu casamento, se é talvez um vizinho, se é talvez alguém do ministério, se é talvez alguém, talvez seja o seu pai, a sua mãe, talvez seja um filho seu, talvez seja uma sogra, um sogro, talvez seja alguém da sua vida, do seu convívio, talvez seja alguém que te magoou tanto que você não consegue entender o porquê disso tudo. Mas eu quero dizer para você hoje, a faxina do Senhor vai ser feita na sua vida. Você acredita nisso? Você recebe isso? Então levanta a sua mão que eu quero profetizar na sua vida. Eu quero dizer para você hoje que todo rastilho, toda palavra
contrária. Eu quero dizer para a sua vida que todo lixo emocional, tudo aquilo que te impede de receber as bênçãos do Senhor, tudo aquilo que está fazendo separação de você entre o eterno Deus, tudo aquilo que chegou para você como bagunça, como destruição, como mágoa, como rancor, que seja dissipado da sua vida hoje, na autoridade do nome de Jesus, e que a paz do Senhor, o amor do Senhor, aleluia, e que o equilíbrio do Espírito Santo de Deus entre na sua vida, na sua casa, nos seus sentimentos, e vá de uma vez por todas, toda a sujeira que o inimigo insiste em ficar, aleluia. Feche sua mão, receba isso como uma palavra profética, porque aquilo que Deus levantou para você, aquilo que Deus tem para você, é muito maior do que qualquer coisa que está no seu caminho como pedra. E eu quero hoje falar para você que saiu da sua casa e veio aqui hoje, porque você não veio aqui à toa, você não veio aqui para mais uma terça-feira para cumprir um ritual, não. Você chegou aqui hoje para ouvir e ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, porque o Senhor tem pressa em te libertar, tem pressa na obra, na sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu casamento. Deus tem obra em você, porque aí fora tem muita gente que está precisando ouvir o seu testemunho. Tem bênçãos retidas, mas não vai ter mais. Fique de pé, vamos ficar de pé, aleluia. Quem não perdoa destrói a ponte que vai te levar, e você vai precisar passar para o outro lado. Quem disse isso foi um poeta inglês, George Herbert. A ponte aqui hoje é o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Eu sei que é difícil demais, eu sei que é complicado demais, mas nós precisamos fazer uma asepsia na nossa alma. Nós precisamos tomar atitudes de limpeza em nosso ser. Nós precisamos, gente, o perdão é o melhor remédio para a cura, para a cura emocional. O perdão é a asepsia da alma, é a cura das emoções. E eu quero fazer um convite a você. Eu quero chamar você a ter uma atitude. Preste atenção, igreja. Porque na realidade eu já estou aqui no altar. Eu já estou aqui, nós já estamos aqui. E daqui eu não vou sair enquanto essa oração não acontecer. Eu já estou aqui. Mas eu quero pedir a você que tome uma atitude, não em prol daquele a quem você tem que perdoar, não. Eu quero que você tome uma atitude em prol de você mesma, de você mesmo hoje aqui. Porque Deus quer tratar com você no individual. Deus quer fazer com você o que ninguém pode fazer, mas Ele quer fazer. Só quem pode pedir às vezes é você mesmo. Então eu quero te pedir que você tome uma atitude sábia e correta. E todo ato profético, ele é honrado por Deus. Então eu quero pedir a você que você saia do seu lugar. Não para que você venha a mostrar para ninguém, mas que você venha falando com você mesmo: Senhor, Espírito Santo da verdade, eu preciso dessa faxina na minha vida. Eu preciso ter este coração, e eu preciso da minha mente e do meu entendimento, do meu intelecto aberto para poder receber o que os anjos já estão passeando de bandejas aqui na mão. Igreja, desperta. Desperta, igreja.
venha por você. Venha pela sua família. Venha por aquele que não está aqui, mas que você irá representar. Venha. Isso aqui, irmãos, é para a igreja inteira estar aqui. Isso aqui é para a igreja inteira estar aqui. As bênçãos do Pai estão sendo dispensadas conforme as atitudes de humildade de cada servo do Senhor aqui neste lugar. Eita, mistério do Pai. Existe uma palavra de vitória liberada sobre a sua vida aqui hoje. Cordas estão sendo arrancadas. Eita, Deus maravilhoso. E eu quero pedir o louvor. Eu vou te dar mais um tempinho enquanto o louvor vai aqui cantar e ministrar a sua vida, para que você ainda tome a atitude certa. Eu sei que tem uma briga com você aí agora. Eu sei que tem uma confusão aí agora. Não vai. Para quê? O Senhor me conhece. Eu estou daqui mesmo. Daqui mesmo o Senhor vai me alcançar. Atitude. Através dessa atitude que você está tendo aqui hoje, igreja. Através da atitude dos irmãos que estão aqui hoje. Ao se levantar, a resposta de Deus na situação para a sua vida, recebe aí, igreja. Já está sendo providenciada lá na sua casa. Já está sendo providenciada lá naquele lugar. A asepsia do Senhor vai passar e você vai sentir o agir de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Vive o perdão. Ouça esse louvor. Perdão revelado na cruz do Calvário. Naquele que foi oprimido e humilhado em meu lugar. Perdão para ter as feridas curadas. Perdão liberado sem mágoas vivas que vim te adorar. É preciso ceder para caminhar. É preciso lutar para ser feliz. É preciso pedir perdão. Preciso vencedor. Preciso seguro. Preciso mais transforma o coração. Espírito Santo da verdade, eis aqui a tua igreja, eis aqui os teus filhos, eis aqui, Senhor, cada um que tu és conhecedor, tu sabes o que vai no profundo, no íntimo da alma, tu és aquele, Senhor, que esquadrinha os pensamentos, tu és aquele que conhece a sinceridade do coração de cada um dos teus filhos, e eu te peço nessa hora, Senhor, honra a tua igreja, honra os teus filhos, Senhor, a cada luta, a cada família, a cada questão colocada aqui neste altar, a cada pessoa
É preciso. É preciso pedir e dar perdão. Porque assim se vence a dor. E aí? Porque assim se vence tudo. Você acredita? Porque assim se faz mais forte o coração. Mais uma vez esse final assim, porque assim. Porque assim se faz mais forte o coração. Quem quer ter um coração fortalecido mais uma vez? Porque assim se faz mais forte o coração. Ô, Elisama, que palavra linda. Esse José, ele é magnífico, gente. Olha, vou te falar uma coisa. Se parece muito com Jesus. Muito, mas muito. No verso 21, quem quer, irmão, você não está aqui, você não veio aqui hoje a passeio. Pode dizer, Elisama, essa palavra é muito, muito, muito especial. Você quer prosperar muito nessa vida? Mas muito. Prosperar. Prosperar, gente. Prosperar, entenda-se, ser feliz. Veja, prosperar. Prosperar numa visão 360. Em todos os sentidos, diga. Olha o que diz no verso 21. Para encerrar. Amém. Olha o que José fala para os seus irmãos. Não temas, pois eu vos sustentarei, a vós outros, aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José, em outras palavras, falou assim: vocês me venderam, vocês me jogaram numa cisterna, eu vim para o Egito, prosperei tanto, perdoei vocês e ainda vou sustentar vocês. Vou falar uma coisa, gente, de novo. Quem quer prosperar muito? Segundo o que esse camarada ensina pra gente, para prosperar tem que perdoar. E digo mais, quem está disposto a perdoar vai prosperar tanto, mas tanto, que você ainda vai tirar a onda. Você vai perdoar, ainda vai falar assim, ó, só para tirar uma ondinha eu vou te sustentar. Quem pegou o mistério aí? Quem recebe? Se você quiser azedar, meu irmão, fica do jeito que você está. Eu não quero nem saber. Se tiver de sustentar, meu amigo, os algozes, não tem problema, mas Deus vai fazer chover na minha horta, em nome de Jesus. Quem quer, levanta a mão para o céu e glorifica a Deus e recebe. Dá a mão pro irmão aí. São os mistérios de Deus, gente. É assim, meu irmão. Família tem essas coisas, né? Deus sempre levanta um na família como José para prosperar muito mesmo. E geralmente é aquele que não é muito compreendido, é aquele até que é perseguido, mas é esse que Deus vai usar para sustentar muitos da família, abençoar muitos. Vai ser aquele que vai abrir portas, estender a mão, e vai ser aquele que vai ser um aconchego para a família. E não vai ser aquele totalmente aceito, não. Ele vai ser às vezes, sabe? E vai ser combatido. Vai ser às vezes aquele que vai ser até mal falado. Mas é aquele que quando todo mundo, quem sentir uma dor de barriga, quem vai ser a primeira pessoa que vão lembrar? De você. E vão falar, eu vou lá, porque eu sei que Ele vai me abençoar e Ele vai me ajudar. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua caminhada, sua jornada. Por onde você pisar, que você leve a unção de José, leve a unção do perdão, perdoar aqueles que não conseguem mais perdoar, mas
Mas a unção que você recebeu através do amor de Jesus fará com que você os deixe ir e você viva em paz também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? E amém. Eles amam. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fomos tremendamente abençoados. Quem pode dizer amém aí? Amém. Vão em paz em nome de Jesus. Boas células. Boa semana. Deus te abençoe. Vamos cantar bem lindo. Levanta o som. Cante então.